Olá, alô, olá, alô, boa noite, estamos no ar. Estamos no ar com Economia é Fácil, seu programa de economia pela web rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Guardando aí alguns segundinhos para sincronizar com a nossa transmissão pelo streaming. Já estamos ao vivo aí com a live sendo transmitida para todo o Brasil pelo nosso site, repetindo, www.clwebradio.com, ou pelos aplicativos de rádio online, ou o nosso aplicativo exclusivo que vocês também podem baixar para smartphone, tablet e para Smart TV. Eu sou Almir Cesar Filho e começa agora o Economia é Fácil, o seu programa de economia da web rádio Censura Livre. Um programa de economia tentando traduzir para a linguagem do trabalhador, buscando o que interessa ao trabalhador, o principal tema econômico da semana, sem economês, buscando o que nos interessa. O tema de hoje é risco Bolsonaro. O mercado já fala em risco Bolsonaro, ou seria custo Bolsonaro? Um trocadilho para a gente debater um certo mau humor que está surgindo no mercado financeiro, uma certa aversão ao risco diante dos últimos episódios envolvendo o governo, ou especialmente declarações do presidente Bolsonaro, as últimas atitudes e, é claro, também desapontamento com os resultados da política econômica. Então, você está ouvindo pela web rádio Censura Livre, você também está assistindo pela live do Facebook, vai ficar salva. Quem estiver nos assistindo agora, eu já peço o like, já peço o compartilhamento e, é claro, seu comentário, porque isso aqui é um diálogo, a gente vai tentar tirar dúvidas, também refletir aqui a sua opinião sobre a situação econômica do país, as medidas econômicas, aqui pelo Web Rádio Censura Livre. Aqui é uma tribuna independente, que nós não recebemos recursos de empresários, nem de partido político, para a gente se manter independente e tentar, obviamente, ter uma visão diferente que a grande mídia controlada pelo grande empresariado e coligada a alguma ou outro partido político tem. Tá bom, gente? Então, vamos ao tema. Claro, vocês podem postar sua pergunta aqui nas redes sociais. A gente vai estar interagindo com vocês. Eu não estou no estúdio da Web Rádio Censura Livre novamente. Eu estou aqui da redação da Anota, um cantinho aqui da redação, para transmitir o programa. Infelizmente não estou no estúdio, aí já dificulta um pouco a questão das entrevistas. Hoje eu até tentei organizar uma entrevista, mas fora lá do estúdio, está lá o Antônio Figueiredo. Eu quero agradecer a ele por estar ajudando na transmissão, o brilhante jornalista Antônio de Pada Figueiredo, titular inclusive de alguns programas aqui no Web Rádio, como o Boletim Censura Livre, primeira edição, que vai sempre ao ar às 8 horas da manhã, de segunda a sexta. Tá? De segunda a sexta, às 8 horas da manhã, eu até participo às 8h30 com uma versão reduzida aqui do Economia Fácil. Então vocês estão ouvindo o Economia Fácil, a versão estendida, que vai ao ar toda quinta-feira pela Web Rádio Censura Livre, às 20 horas, 8 da noite. Depois a gente até vai ficar salva a live pelo Facebook e depois a gente vai subir para o YouTube, para o canal do Economia Fácil, tá bom? Eu espero que vocês estejam ouvindo bem, vendo também com boa resolução, tá? Pode também mandar a sua pergunta, sua dúvida, crítica e sugestão para o nosso WhatsApp, O WhatsApp, o novo, é o 21 99833 6490, 99833 6490, prefixo 21. Você pode mandar sua mensagem ou um áudio curto, preferência mensagem, para a gente poder reproduzir aqui com mais facilidade, tá bom? Vamos à pergunta. Eu acho que a questão central é
que está acontecendo no mercado financeiro e o que interessa a gente que é trabalhador, que nem tem aplicação financeira no mercado. Nós estamos passando por um país por um crescimento muito tímido da economia, praticamente estagnação, com um viés inclusive de baixa. Por outro lado, o governo diariamente se envolve a polêmicas e uma retórica agressiva. Ambas as questões colocam os investimentos, principalmente os investimentos financeiros dos rentistas, aqueles que vivem de renda financeira, em xeque. Eles estão em xeque, tá? Xeque com X, tá? Estão em dúvida, estão num dilema, num profundo dilema. Também se aventa aí uma série de iniciativas do governo, outras além da reforma da Previdência, que está tramitando no Congresso, grandes chances de ser aprovada, já está uma parte final da sua tramitação, está lá no Senado, só se espera ser colocada em plenário para votar no primeiro turno, já tinha passado pela Câmara, que o embate tinha sido maior, e outras iniciativas do governo ele aventa para recuperar a economia, mas essas outras medidas, o governo vai e volta, inclusive ontem voltou atrás na proposta de apresentar uma reforma tributária e dentro dela um item extremamente controverso, que é a retomada, né, a volta da CPMF, da contribuição por movimentação financeira. Já se desfez tudo, porque no final do dia, Bolsonaro, inclusive, exonerou o secretário da Receita Federal. Então, até isso voltou atrás, menos mal, porque era uma iniciativa muito ruim, tá? Ela produz uma profunda efeito de cascata na economia, ela é regressiva, é um imposto regressivo, ela não restabelece justiça tributária, muito pelo contrário, penaliza o setor mais pobre da população e, é claro, ele é muito mau humor porque seria a criação de um novo imposto, né? O governo Bolsonaro, durante a campanha, disse que não iria criar novos impostos, inclusive dizendo que era fake news quem o acusava de secretamente ser favorável a essa volta, especialmente o banqueiro Paulo Guedes, que o apoiou, era um coordenador do programa econômico e acabou virando ministro da Economia. Ele era simpático a esse tipo de iniciativa, então, isso é fake news, nós somos contra. Outra coisa é que, além de ser um imposto, mais um imposto, né, ele não resolveria todo o problema de arrecadação do governo e ele, na verdade, não iria iria diminuir um imposto, né? O governo não iria substituir, talvez diminuir uma alíquota ou uma parcela para criar esse imposto. Aí caiu o elo mais fraco da cadeia, que foi o secretário de Receita Federal, que foi exonerado, o secretário da Receita Federal, o Marcos Sintra, dizendo que ele estaria divulgando uma proposta que o governo estaria ainda construindo, não como já uma proposta fechada, que o governo é contra. É curioso, botando só a culpa nele, embora o Paulo Guedes, ele próprio tenha dado declarações nos últimos dias dizendo ser favorável e sim que o governo iria adotar esse tipo de proposta, apresentar, melhor dizendo, ao Congresso Nacional. Então vocês vejam que há muito ruído dentro do governo, inclusive no tema econômico. Outros há ruído, há enfrentamentos considerados desnecessários até pelos aliados. Na questão ambiental, a gente inclusive nos dedicamos aqui a uma Economia Fácil só para tratar da questão da Amazônia, das queimadas na Amazônia, que criou uma crise internacional enorme, né? E curiosamente, tal como agora o governo, quando anunciou a CPMF, uma parcela do eleitorado mais radicalizado do Bolsonaro saiu na defesa,
uma defesa crítica, né? Mesmo com os argumentos em contrário, muitos dos casos que a gente reproduziu aqui, inclusive fomos mais além. Discutimos, inclusive, o impacto econômico dessa crise internacional envolvendo a Amazônia, como as queimadas têm um prejuízo para nossa economia, tá bom? Antes de continuar, pedir, como sempre, aos nossos ouvintes que estiverem nos assistindo pela live, curtir e compartilhar. Quem tiver, inclusive, pelo nosso aplicativo, e mesmo os aplicativos de rádio online, também tem essa opção. Então, compartilhe num grupo de WhatsApp, tá bom? Compartilhe num grupo no Facebook. Eu queria, inclusive, já ilustrar, agradecer os ouvintes que estão nos ouvindo, tanto pela live, quem está na live é o Márcio Silveira da Silva, e estão pela live, e estão na escuta a Heloísa Leandro, o Rodrigo Pegado, a Margarete Martins, o Emanuel Gomes e a jornalista Denise, que está direto lá da Espanha. Tá bom? Queria agradecer a eles pela audiência, pedir para eles compartilharem, né, nas várias plataformas que vocês estão ouvindo o nosso programa. E, é claro, mandar uma dúvida, uma crítica, uma sugestão, que a gente esclarece aqui, a gente bota no ar, mesmo a crítica, tá bom? Pode criticar a gente, desde que seja uma crítica respeitosa, a gente vai reproduzir aqui e vai dialogar com vocês, tá bom? Nós estamos aí no Economia Fácil, sendo transmitido pela Web Rádio Censura Livre, pelo www.economiafácil.webradio.com. O e-mail para contato, que é o economiafácil@gmail.com. Economia é fácil, tudo junto, sem acento, @gmail.com. A gente fala aqui muito rápido, né? Acaba se enrolando. Queria agradecer ao Antônio Figueiredo, está lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre, fazendo a transmissão, né, para as outras plataformas, tá? Então agradecer a ele, né? E ele também nos ajuda com várias questões, né? Ele aqui enviando as dúvidas que alguns ouvintes estão nos mandando pelo WhatsApp, etc. Tá? Vamos lá, né? Eu acho que primeiro é preciso contextualizar um aspecto nosso, que é o do tema de hoje. Nosso porque nos afeta, né? O governo Bolsonaro, ele foi muito comemorado pelo mercado financeiro ainda durante a campanha eleitoral. Ele ainda era candidato. O mercado, a partir da reta final do primeiro turno, o encampou como seu candidato, tanto apoiando financeiramente e politicamente, como também fazendo uma aposta nas próprias bolsas, no próprio dólar, a favor do governo. Essa aposta inclusive financeira, era chamado de rally, né? O rally, inclusive, esse específico rally foi chamado de rally Bolsonaro. O rally, ele é diferente do ataque especulativo, que a gente, quando nos anos 90 e até nos anos 2000, ouviu muito falar na imprensa. O ataque especulativo era uma fuga ou uma aposta negativa, especialmente num governo. Um rally é o oposto. O rally é uma aposta favorável, mesmo que seja especulativa, mesmo que seja sabendo que ele vai terminar, e se terminar pode terminar até ruim. Pode não ter os resultados da sua aposta, mas você vai ganhar muito dinheiro durante o processo da aposta, mesmo que no final não, mesmo quando seja o momento de você receber os dividendos, ele não venha. Então, durante esse período do ataque favorável, você está ganhando dinheiro, você está se valorizando ativo. Então, durante a reta final do primeiro turno, durante o segundo turno, inclusive já no início do governo, nos meses iniciais do governo, houve esse rally. Eu costumo dizer que muita gente ganhou dinheiro, mas a maior parte das pessoas que apostaram no rally não dão dinheiro. Seguem como uma manada, seguem os grandes ganham dinheiro, os pequenos
podem um ou outro ganhar alguma coisa, mas a maioria não. E eu estou me referindo ao mercado financeiro, que não é a maioria dos trabalhadores, não é 90% da população, nem 95% da população. Estou nem falando da classe média, que tem um CDB, um dinheiro no fundo de investimento, numa poupança, nada disso. Eu estou falando o 1% da população, que eles são detetores dos ativos financeiros, título da dívida pública, título da dívida dos bancos, né? Ações. Esse setor da nossa sociedade são os grandes empresários, são os rentistas, né? Que vivem de renda financeira. Então são os rentistas. Não é os trabalhadores, nem mesmo a classe média, que tem alguma aplicação financeira. Tá legal? E é curioso que quem mais participou do rally não foi os rentistas internacionais. Eles vinham com certa cautela o governo Bolsonaro, candidatura e o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, já no início dele, sempre falou que não precisava fazer nenhum tipo de política econômica, que bastava a retomada da confiança. Então ele apostava na retomada da confiança, dos empresários, com equilíbrio fiscal. Então ele cortou muito gasto público, restartou o processo de privatizações, ampliando já o pacote de empresas que seriam estavam sendo postas à venda pelo governo Temer, né? Inclusive usando instrumentos do governo Dilma e Lula, que fizeram muitas privatizações, inclusive mais do que o governo FHC, tá? Porque o governo FHC já tinha privatizado algumas grandes empresas, mas o processo continuou, ele nunca foi paralisado durante o governo Dilma e Temer. Lula e Dilma. No governo Temer, ele deu uma acelerada no processo, e agora o governo Bolsonaro também, inclusive fazendo algumas modalidades, que simplesmente nem precisa mais passar por leilão, ou mesmo privatização que nem precisa de autorização do Congresso Nacional. Então, nós fomos para um novo nível, mas mantendo uma trajetória que já existia antes. Isso, segundo o Paulo Guedes, iria recompor a confiança e nós teríamos com isso a economia voltando a funcionar, né? Investimentos retomando, os empresários estariam antes assustados. Você teve a medida provisória da liberdade econômica, você teve que foi uma nova reforma trabalhista, né? Um novo grau da reforma trabalhista e um conjunto de outras medidas também trabalhistas. Então se entendia que reduzindo o custo da mão de obra, as empresas seriam estimuladas a contratar novos funcionários e investir. A gente já explicou aqui no Economia Fácil que não é assim na economia. Os manuais de economia sempre nos disseram o contrário disso. Tá? A maior parte não está aqui atrás. Eu vou até colocar, se no próximo programa estiver aqui, né, os grandes manuais de economia sempre falam que os empresários, em via de regra, vão investir se eles identificarem que o investimento deles, né, a aquisição de capital, né, a construção de novas empresas, a compra de maquinário e também a contratação de funcionários vai mais que resultar o aumento do faturamento e especialmente o aumento do lucro, que geralmente vem com o aumento do faturamento, tá? Então eles só investem se eles identificarem que tiver aumento do faturamento, inclusive porque ele pode ampliar o lucro com menos faturamento, simplesmente cortando custos, se a redução do custo for mais que proporcional. Então toda vez que o governo corta impostos, corta salário do trabalhador, ele não precisa contratar mais ou investir mais, ele simplesmente realiza sob forma de lucro, porque lucro é a diferença entre despesa e receita. Então, se ele tiver menos despesa, mesmo que tenha uma queda na receita, mas se ele tiver muita queda na despesa, o lucro dele aumenta. O que o empresário quer é lucro. Então, ele só faz investimento se tiver faturamento, aumento do faturamento. Só que a economia brasileira, a demanda está paralisada, porque houve muitos cortes de gasto público,
né? A gente vai entrar nesse ponto depois. Gasto público. Gasto público é demanda, é contratação de funcionário, terceirizado, é obra, é compra de material. E isso tudo se reveste em quê? Em faturamento das empresas. E, por outro lado, também arrecadação, porque isso tudo envolve impostos. Impostos são recolhidos. Se você tem menos impostos sendo recolhidos, porque você está reduzindo a atividade econômica, isso significa que menos gasto público também implica menos arrecadação. Gente, isso é uma coisa lógica. Só que a grande imprensa e os banqueiros e os economistas vendilhões não falam isso para você. Eles não falam isso para você. Mas está lá no manual de macroeconomia. A gente aprende isso na faculdade de economia. Só que eles não falam isso para o leigo. Por quê? Porque eles querem vender uma ideia que você tem que cortar o gasto público para reequilibrar. E outra coisa, mesmo famílias vivem muitas vezes em déficit. Para isso que você tem empréstimo, cheque especial, né? Você vai se equilibrando, empurrando as despesas um pouco para frente. Empresa funciona assim também. Se você é uma família, se você cortar a despesa, a família está com alguns membros desempregados. Se você cortar a despesa desse trabalhador que está indo buscar emprego, por exemplo, eu vou cortar a passagem dele. Ele não vai conseguir emprego, porque ele não está conseguindo circular pela cidade para procurar emprego. Então ele não vai ter emprego. Ou mesmo os biscates, os servicinhos que ele podia ter, ele não vai ter. Então a receita da casa vai diminuir. Então muitas vezes despesa significa receita. Se você está cortando a despesa, você também está cortando a receita. Então o governo cai aqui a arrecadação, aí o que ele tenta fazer? Diminuir a despesa. Só que ao fazer isso, no mês seguinte ele diminui de novo. Então o governo está numa espiral descendente muito ruim, muito ruim. O resultado nós estamos vendo. Cada mês ele tem que cortar. Agora ele resolveu cortar de vários ministérios despesa com energia. Então, vai mandar os servidores em... você tem um determinado horário para entrar e um determinado para sair. Cortou diário, então você não vai poder fazer trabalho de campo. Vai cortar o papel higiênico. Vai cortar isso, aquilo, outro. É muito duro, gente. Esse tipo de conduta. Você demitiu os terceirizados, que são no momento de alto de desemprego, você demitiu todos os terceirizados, né? Suspendeu o concurso público. Então, a economia está muito, muito fragilizada e o governo é parte do processo. A FGV, essa semana, num seminário, onde se reúne muitos empresários, empresários participam, mas professores e pesquisadores que são neoliberais, são liberais, não são desenvolvimentistas, um ou outro talvez, eles falaram tacitamente, o ajuste fiscal impactou, né, fazendo com que o Brasil crescesse menos 0,7 pontos percentuais. Então, se o Brasil iria crescer 1, só vai crescer 0,2 por causa do impacto, né, do corte do gasto público. Isso é uma tragédia. E o Bolsonaro ainda cortou os empréstimos do BNDES, que é a principal instituição financeira que financia obras de infraestrutura e o setor empresarial produtivo. Os empresários no Brasil não conseguem empréstimo junto aos bancos. Por quê? Porque boa parte dos bancos obtém receitas com os títulos da dívida pública. E nem empréstimo para pessoa física interessa. Por isso que eles cobram da gente 300% no cheque especial, 300% no cheque especial e no cartão de crédito, no rotativo do cartão de crédito. Então o crescimento da economia está muito baixo, muito baixo.
os investidores lá fora começam a perceber que o crescimento está baixo. A resposta da economia brasileira à política econômica de Paulo Guedes, que vai lembrar, é um mega banqueiro, tá? E todas as iniciativas dele de política econômica vão gerar muito lucro para ele. Tá? Inclusive reforma da Previdência, porque ele opera fundos de previdência e ele é um dos donos de uma das 5 instituições privadas que administram a Previdência chilena, que é privatizada. Então ele inclusive quer tanto adotar o modelo de lá aqui por conta disso. Tá? Então eu quero reafirmar essa questão, certo? Eu quero reafirmar essa questão. Então os investidores, principalmente os internacionais, que não estão suscetíveis a pressão ideológica local, as ilusões, as autoilusões que existe aqui do empresariado, da patronal, da burguesia brasileira, começaram a tirar o dinheiro deles. E mesmo os nacionais também. O maior exemplo disso é a alta do dólar e a queda da bolsa. Tá? Agora, vale lembrar outra coisa. Há sim um temor de se repetir no Brasil o que está acontecendo na Argentina. A Argentina é um caso emblemático, porque assim, durante muito tempo um setor da imprensa brasileira e da classe política, e inclusive dos patrões, que polemizavam ou tinham diferenças com o governo Lula e Dilma, diziam que o Brasil, com tal intervencionismo econômico, iria, intervencionismo, acusando a política econômica de Dilma de ser intervencionista na economia, de ser desenvolvimentista. Tá? A economia brasileira rumaria a se converter numa Venezuela que passa por uma profunda crise. Quando Macri foi eleito, e foi eleito quase junto com a Dilma, um pouquinho depois com a Dilma, o que se falava é que o Brasil tinha que estar seguindo o exemplo do Macri. Feliz era a Argentina que elegeu o Macri e o Brasil era triste porque tinha reelegido a Dilma. A Dilma caiu, veio Temer e agora inclusive Bolsonaro, que aplica uma política econômica igualzinha do governo Maurício Macri. As mesmas reformas. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, privatizações e ajuste fiscal. E sem diálogo com os movimentos sociais, com a esquerda, paulada, tudo. Não é claro, assim, um cara de ruído político, discursos estridentes, declarações polêmicas, mas ele era duro, paulada. Não é à toa que tem vários presos políticos na Argentina hoje, dirigentes sindicais, como Daniel Ruiz, uma liderança sindical que, inclusive, nos últimos 3 dias fez greve de fome, porque simplesmente foi preso, sem uma acusação formal, sem uma condenação, está preso há 1 ano, sem uma condenação. Outros, inclusive, estão clandestinos, por dirigentes sindicais que participaram de protestos contra a aprovação das reformas neoliberais. E eu quero dizer, inclusive, isso. Macri, inclusive, não tem nem maioria parlamentar, mas conseguiu aprovar tudo, como Bolsonaro. Certo? Não é essa oposição que agora se posa de anti-macrista, deixou aprovar tudo, inclusive sendo maioria parlamentar. E agora, claro, o balanço negativo está todo em cima de Macri, e a economia argentina está no colapso, à beira de um verdadeiro curralito, que foi aquela crise financeira vivida lá em 2001. E não foi a política intervencionista, foi ao contrário, uma política neoliberal, ultra neoliberal, como Jair Bolsonaro e Paulo Guedes aplicam aqui. Os resultados da economia brasileira estão medíocres. E há um medo dos investidores de caminhar igual, porque a economia brasileira é muito interligada à Argentina, então sofre como consequência, tem similaridades, Então há um efeito contágio, inclusive por conta disso, porque os investidores também tendem a se antecipar ao fenômeno e fogem do Brasil, com medo. Então, inclusive, precipitando a crise internamente, certo? Então, só que é mais do que isso. Quer dizer, além do risco à Argentina, de a gente se repetir a Argentina,
né, ou ser contaminado pela Argentina, tem um risco o Bolsonaro, porque o Bolsonaro faz declarações muito duras que afastam investidores internacionais, o apoio internacional, né, uma série de ruído político, que o mercado chama assim, né? Eles também dizem que cria-se uma névoa, a palavra é névoa, diante das declarações polêmicas que ofuscam as melhorias da economia brasileira, né? Do clima de confiança criado pela política econômica de Paulo Guedes, que também não é verdade, mas na verdade os resultados são medíocres e os caras estão com medo de perder dinheiro. Como é que eu vou empatar dinheiro em empresa, comprando ação de empresa, que ela vai ter lucro, então não vai distribuir dividendos? Eu posso ganhar com a especulação, né? Comprando mais baixo e vendendo um pouco mais alto, no momento que está mais alto. Então eles fizeram. Inclusive, ao longo do mês de agosto, eles realizaram lucros com a arbitragem, com a diferença, né? Como fizeram com o dólar. Muita gente fez assim, com títulos, com dólar, com as ações das empresas. Só que isso acabou. Então já fugiram todos. A Bolsa de Valores no Brasil, que estava bombando, na casa dos 100 mil pontos, cada ponto é uma transação, valor de transação de compra e venda de ações lá na Bolsa de Valores. Batendo recorde, atingiu 100 mil pontos, todo mundo comemorando, isso é o governo Bolsonaro, é isso aí, retomada de confiança. E eu avisei no Economia Fácil, tanto na versão estendida quanto na versão mais curta, que iria dar ruim, isso não se sustentaria durante muito tempo, e isso era resultado do rally, até porque a bolsa estava alta e historicamente ela não consegue se descolar durante muito tempo dos indicadores reais da economia. As empresas com dificuldade de venda, as empresas produtivas, não os bancos que estão tendo recorde de lucro, mas as empresas produtivas tendo números medíocres ou negativos. A indústria brasileira com atividade tendo decrescimento, setores de serviço, né, emprego num patamar gigante, isso não sobreviveria durante muito tempo. E é o que acabou acontecendo. Nós estamos nessa situação. Então as empresas fugiram. Então, mais do que, e mais inclusive, porque elas também estão vislumbrando, e é isso, eu sou uma pessoa que assino boletins, não trabalho no mercado financeiro atualmente, mas assino boletins do mercado financeiro e se fala, sem falar explicitamente, que é um custo Bolsonaro. Só que eles não querem admitir, né? Quer dizer, essas corretoras, quando sinalizam para os seus clientes, elas também falam com um discurso ideológico. Não existe neutralidade ideológica, nem mesmo no lucro. Só que, óbvio, o que prevalece nesse caso é o lucro. Mas elas então estão dizendo para ter cautela, aí estão culpando o perfil beligerante do presidente Bolsonaro como o responsável pela essa nuvem, essa névoa. Eu adorei essa expressão porque eu li tanto nos jornais de economia, os jornais especializados, como estão nos boletins, né? Então é curioso, mas esse custo, o que eles falam? É um custo de que a economia brasileira, para provar de reformas, tem que aguentar o governo Bolsonaro. De maneira, as contradições, os erros da condução da política econômica, né, que causam impacto, porque a crise ambiental fez com que várias grandes empresas cortassem importação de produtos brasileiros, de insumos que eram do agronegócio brasileiro, da agropecuária brasileira. Países também, diante das posições geopolíticas de Bolsonaro, contraditórias, né, de apoiar os Estados Unidos e Israel unilateralmente,
fez com que vários países retaliassem, diminuíssem compras aqui também. É óbvio que está um cenário internacional também muito instável, pela guerra comercial entre Estados Unidos e China, e os amplos sinais de recessão fazem também que haja uma cautela em cima dos produtos brasileiros, internacionalmente. Mas tem um impacto. Então, há um custo, Bolsonaro, eles estão dizendo. Outra coisa é que, de certa maneira, muitos falam, assim, reservadamente, que o governo foi negligente com a política econômica, deixou correr, tanto porque achava que a reforma da Previdência, a tramitação em si, geraria um clima de confiança e retomada do investimento, o que eles diziam que era um equívoco, porque não era uma condição suficiente, por isso, inclusive, a necessidade de outras reformas. Então, que a política econômica errou, deixou o barco correr, chegando numa situação muito perigosa. Outros dizem, inclusive, mais ainda reservadamente, que no fundo, eles deixaram o barco correr para a economia ficar mal, para chantagear a classe política e ganhar alguns apoios, dizendo, olha, a economia está muito mal, temos que aprovar as reformas neoliberais, porque aí vai destravar a economia. Então eles repetiam isso como mantra. Nós vimos o seguinte, no mínimo erraram a mão, porque os efeitos, eles admitem que os efeitos da política deles vão ser de médio prazo, de médio a longo prazo. Eu digo, inclusive, quando os efeitos vierem, nós estamos perdidos, porque a reforma da Previdência é extremamente recessiva, vai tirar dinheiro do bolso do trabalhador mais pobre, e com eles vão consumir menos. Então, menos faturamento das empresas, as empresas vão ser obrigadas a demitir gente. Então, vamos criar um círculo vicioso, um novo círculo vicioso, tá bom? Então, é um custo Bolsonaro que nós estamos enfrentando para aprovar as reformas neoliberais. Então, por isso, inclusive, o título nós escolhemos aqui da nossa live de hoje, do nosso programa de hoje, né? O mercado já fala em risco Bolsonaro ou é custo Bolsonaro. Antes da gente voltar, né? Nossa audiência é rotativa, então vou explicar a vocês que vocês estão ouvindo Economia Fácil, versão estendida, toda quinta-feira às 8 da noite, tá? Inédito, né? Hoje é 12 de setembro, porque a gente tem reprise ao longo da programação do nosso Web Rádio Censura Livre, que vocês podem ouvir pelo nosso site, o streaming que é o www.clwebradio.com, CL Web Rádio, né? clwebradio.com, tá bom? Também pode ouvir pelos aplicativos, né, de rádio online, como iRádio, Radiosnet, que você baixa para o seu smart aparelho de multifuncional lá na loja virtual do Google, né, a Play Store, para os equipamentos de sistema operacional Android. E com uma questão, você não é só ouvir no seu tablet ou no seu celular, você pode também nos ouvir pela Smart TV, tá? Smart TV. Temos o nosso aplicativo exclusivo, que é ótimo, que é inclusive interativo com as nossas redes sociais. Então, baixe ele e fique ligado com a programação da Web Rádio Censura Livre, tá bom? Antes de a gente prosseguir, eu vou aqui, o Antônio está me passando, inclusive agradecer, explicar, o Antônio está lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre, eu estou aqui na redação da Anota, agência de notícias alternativa, né? Porque não deu para ir por questões logísticas. Tomar um golinho de água. Agradecer aos nossos ouvintes, estão na escuta, né? A Wellington Macedo e a Regina Celim, desculpa. Também está na escuta e curtindo a transmissão a Elisete Lemos. O comentário, o Wellington deixou um comentário, eu cheguei a ver aqui, agora eu vou lê-lo, né? Tamo junto, um abraço, nome César Filho. Obrigado, Wellington, é tudo nosso, é tudo nosso. Também está na escuta o Esdras Pernambuco, ele não é de Pernambuco. E na escuta também o Carlos Adriano Alvarenga e o jornalista Paulo Faustino. Queria mandar um abraço a todos e todas. Podem deixar aí a sua perguntinha, tá bom? Aqui porque eu vou comentar aqui ao vivo, tá?
Então, além disso, eu sempre peço para dar o like. Dá um like aí, gente. Dá um like, quem tiver ao vivo pelo Facebook, a nossa live. E quando tiver lá no canal do YouTube também, dá o like para fortalecer aqui o projeto da Web Rádio Censura Livre. A gente vencer os algoritmos, né, que geralmente são favoráveis a um determinado vídeo quando eles são pagos. E a gente não a gente não tem uma outra lógica, que é uma lógica de ser uma emissora alternativa, sem fins lucrativos, que conta inclusive com o seu financiamento, gente, o seu financiamento, para a gente vencer o bloqueio da grande imprensa, que só quer noticiar o que interessa aos bancos, até porque eles estão na mão dos bancos, né? Os bancos são donos das emissoras e dos sites. Você diz o site que eu digo qual é o banco que é dono, tá? Ou os principais anunciantes são os bancos, ou as empresas de mídia estão na mão dos bancos porque são devedoras dos bancos. Então, eles vão fazer o jogo dos bancos. Aqui é a voz da classe trabalhadora. A gente está traduzindo os destaques do noticiário econômico da semana, tentando, né, para uma linguagem dos trabalhadores, nem sempre a gente consegue, né? Claro, buscando uma interpretação lá na ciência econômica. Aqui não tem interesse do patrão, aqui é interesse do trabalhador, tá bom? Então, como sempre, pedir aí o like para estar fortalecendo, tá? Tomando uma aguinha aqui, na canequinha, para não consumir plástico descartável, tá bom? Para diminuir o consumo de plástico descartável, adote uma canequinha, certo? Com relação a outro aspecto do risco Bolsonaro, é importante dizer, porque também tem um risco. Porque à medida que a retórica do Bolsonaro aumenta, vocês viram que ao contrário do início do governo, para cá, né, ao contrário do que poderia ser, em vez de ver o diálogo beligerante, né, o discurso beligerante, a retórica beligerante, né, eles contra nós, né, comunismo, combater o comunismo, combater a esquerda, combater o globalismo, isso, aquilo, outro, ao contrário do que poderia se pensar, que pós-eleição ele iria diminuir, tentar, pelo menos no discurso, governar para todos. A gente sabe que os políticos geralmente não fazem isso, tá? Isso é uma ilusão da democracia liberal, da democracia burguesa. O discurso dele não é para todos, para chamar para o diálogo. E quem faz isso, inclusive, é um setor do governo, mesmo no Congresso, que é o Rodrigo Maia, finge também, né, para aplicar a agenda, né, diante das trapalhadas do governo e do discurso beligerante, ele tenta passar um verniz racional. Ou mesmo porque o próprio Paulo Guedes, que era aventado para ser a face racional do governo, também não o é, né? Muita declaração dura, falas totalmente desproposital, falar até mal da mulher do Macron, repetindo o que o patrão dele, Bolsonaro, falou, que é realmente ridículo, um ministro da economia patético, certo? Comprometendo a credibilidade do país, questão diplomática, inclusive numa fala machista, reforçando algo que a gente está combatendo com veemência, que é o machismo, e assim, tirando do foco, porque na verdade ele quer tirar do foco, porque ele é acusado por vários crimes, ele está sendo investigado por vários crimes, inclusive a demissão agora do presidente da BDI, inclusive atacando o governo, né, que teria recebido uma proposta indecente do secretário de Produtividade, e o Paulo Guedes, em vez de demitir o secretário de Produtividade, demitiu o presidente da BDI. Então, no dia seguinte da demissão, e que o presidente da BDI foi na imprensa denunciar, o Paulo Guedes fez aquela declaração. Isso reforça, né, que, na verdade, quem cria a névoa é proposital, mas a névoa cria aversão, né, e inclusive uma aversão ao risco, a possibilidade de uma retórica cada vez mais dura e de comprometer os negócios, né, comprometer o lucro. Então, por isso que existe um risco do Bolsonaro, nesse momento, tem uma agenda liberal que é favorável aos rentistas, mas isso se virá, né? Essas ações duras, truculentas, que garante até mesmo a aprovação
porque vai de maneira como a Patrol, um trator empurrando a aprovação de uma agenda econômica que é favorável aos bancos, isso pode se virar contra eles, por conta da geração das resistências, por conta da crise política, que aumenta, né, a crise política, e também porque gera reações de pessoas insatisfeitas, países insatisfeitos, empresas insatisfeitas, né, com essa retórica truculenta, com a retórica que o mercado não entende ser uma retórica liberal, né? Então, isso gera um risco. Mas a gente não está falando só de risco, Bolsonaro. Eu estou dizendo que existe um custo, Bolsonaro, porque atrapalha os negócios em alguma medida. Os grandes empresários apostam, num primeiro momento, favorável, porque interessa a eles esse tipo de agenda. Por que interessa a eles esse tipo de agenda? Porque, como eu disse antes, eles conseguem a aprovação, tá? A aprovação do que eles querem no Congresso Nacional. Inclusive porque o Bolsonaro mobiliza um setor da opinião pública que os defende veementemente, né? Inclusive empurrando esse setor contra a classe política. E aí, com isso, eles garantem a aprovação ainda mais das medidas neoliberais. Além, claro, do fisiologismo que ele manteve, compra de deputado, né, com emenda parlamentar. Pode até outras coisas, mas nitidamente a gente está vendo, né, o toma lá da cá no fisiologismo e na distribuição de carro para aprovar as reformas neoliberais. Isso gera uma reação contrária, né? Óbvio, tudo tem consequência. É isso que um pouco me surpreende. Às vezes há uma certa ingenuidade da equipe econômica do governo Bolsonaro, a falta de pragmatismo. Ela se vende como pragmática, como não ideológica, mas ela é ligada a uma ideologia. Óbvio que a ideologia é ligada também a um interesse, e os interesses muitas vezes não é de quem o reproduz em discurso e em prática, mas há um interesse de fora que o introjeta, e é sem dúvida nenhuma os interesses dos grandes empresários e dos banqueiros, porque eles sim vão se beneficiar. Um exemplo, você faz uma reforma trabalhista, a reforma trabalhista cortando o gasto dos empresários, né? Estou cortando o gasto do empresário, cortando os chamados custos trabalhistas, né? Que no fundo é salário indireto. É um rendimento que o trabalhador recebe para além do seu salário, e com isso ele não gasta o salário em coisas básicas, como transporte, ida e vinda do trabalho, alimentação básica ele tem no trabalho, no momento recurso para se aposentar, quando ele está fora do processo de trabalho. Então, esse custo trabalhista é salário indireto. Se é salário indireto, é mais renda que o trabalhador tem para consumir. Consumo é faturamento. Faturamento é lucro. Só que o grande empresário, ele consegue, mesmo que a massa trabalhadora tenha menos rendimento, diminua seu rendimento, ele consegue manter seu consumo, manter o seu patamar de venda e de faturamento. Ou, principalmente, ele consegue reduzir mais que proporcionalmente suas despesas, mesmo que tenha um corte nas receitas. Então, ele aumenta o lucro dele. O grande empresário. E o pequeno? O dono da padaria, o microempresário, o empreendedor familiar. Ele depende muito. O produto dele é muito elástico, a renda, ao consumo. Então, toda variação de consumo afeta o faturamento dele e logo do lucro. Então, mesmo que ele tenha individualmente uma redução do custo dele, ele vai acabar tendo, no médio e longo prazo, queda do faturamento, porque é uma queda na demanda agregada, logo da demanda individual pelo produto dele. Então, é péssimo para o empreendimento familiar, para o microempresário, para o trabalhador por conta própria, né? Para o micro, pequeno e médio empresário, dono da padaria. Péssimo. Mesmo que ele ache ao contrário, porque ele acha que vai ter uma vantagem
de reduzir o custo dele. Os grandes empresários sabem disso. Mas eles vendem o discurso e ganham esse setor para apoiar as medidas dele. Então vocês vejam que nós estamos numa situação muito perigosa e que explica o porquê que a economia brasileira vem patinando desde 2015. Para combater uma certa estagnação da economia muito profunda, os chamados pibinhos da Dilma, se deu um cavalo de pau, ainda no governo Dilma, no segundo mandato, no primeiro na metade do segundo ano, até porque Dilma tomou impeachment maio, junho. Então, e o que tem me aprofundou, esse cavalo de pau na economia. Então, nós saímos de pibinho, uma estagnação, para uma situação muito ruim. Inclusive, em 2016 vivenciamos uma recessão, né? E 2017, 2018, ao contrário do que eles diziam que nós íamos bombar, a economia ia crescer, nós crescemos de maneira medíocre desde então. 2017, 1,1%, em 2018, 1,1%. Parece um número místico, cabalístico, que se repetiu, tá bom? Então, o resultado da economia, novamente, esse ano, que inclusive se achava que ia crescer 2,5%, mês a mês, o mercado vem refazendo suas análises e diminuindo. Gente, como eu disse um pouco antes, quando diminui quando há uma expectativa de redução do faturamento das empresas, também de lucro. Então o mercado começou a fugir. Isso explica esse caudal, essa confusão toda que nós estamos vivenciando nesse momento, que está na economia brasileira. Então, já se fala num risco Bolsonaro. Então, o mercado que tinha exaltado o Bolsonaro, agora o vê como um perigo ou um risco, né? Risco é quando você nem sabe se ele é perigoso ou não, né? E aí você se paralisa, você vai para trás. Então, gente, tentei dar uma explicação geral. Queria, inclusive, aqui aproveitar, registrar que a Fábia Cristina Santos Macedo curtiu a live e ela também compartilhou a transmissão. E a gente agradece, queria inclusive pedir aos nossos ouvintes que estão agora na live curtir e compartilhar. Quem inclusive ouvir depois também, curte, compartilha, né? Dizer que a gente está transmitindo pelo streaming, quem não entrou e saiu por conta do pacote de dados, que consome muito, vai lá para o streaming no nosso site ou pelo aplicativo que consome muito menos, um pouquinho. Então, o pacote de dados vai estar salvo, então você pode ouvir depois, tá bom? No Wi-Fi, né? Uma oportunidade quando você estiver mais tranquilo. E depois vamos subir para o canal do YouTube, o Economia Fácil. Digita lá, Economia Fácil. Quando você estiver ouvindo, ou você agora estiver ouvindo, assistindo pelo YouTube, curte e compartilha, tá bom? Eu rapidinho vou indicar um livro, não deu tempo, falei demais, me empolguei, então vou indicar o livro de hoje. O livro de hoje se chama Sistema Financeiro e a Crise da Economia Mundial, do Alejandro Iturbi, tá? O Sistema Financeiro e a Crise Econômica Mundial. Vou deixar a referência nos comentários, tá bom? Porque a gente já está tendo um problema sempre de espelhamento, tá? Na transmissão, tá? O Sistema Financeiro e a Crise da Economia Mundial, que vai da coleção 10 da editora Sanderman. Livrinho baratinho, tem lá no catálogo no site da Sanderman, menos de R$20, eu não sei exatamente quanto está agora, e estou indicando, é um livro de leitura fácil, que fala sobre crise do sistema financeiro, explicando a crise de 2008, mas inclusive indo antes, explicando a recorrência das crises, inclusive a crise de 2002, lá a famosa bolha da Nasdaq, né, a do bug do milênio, que foi uma crise que inclusive levou uma profunda transformação do imperialismo. Depois dela nós vivenciamos aí 7, 8 anos de grande crescimento econômico, que acabou culminando com a crise econômica que nós estamos há 10 anos vivenciando. Então ele explica a questão das crises financeiras, como as crises financeiras contaminam a crise no setor produtivo, e o inverso, na verdade.
Porque, na verdade, a crise financeira é uma antecipação da crise no mundo real, a crise do lado real da economia. Então, ela aparece primeiro, né, por conta disso, porque os agentes tentam se antecipar uma situação da economia que está lá no mundo real, às vezes de maneira subterrânea, né? Então, ele explica isso e, é claro, reforça, porque retroalimenta a crise, então ampliando, né, a crise econômica. Então, tal como no momento de auge da economia, o mercado financeiro recicla recursos, inclusive ampliando a economia, crescendo a economia, em alguma medida até impedindo que a crise venha, mas ela empurra tudo para frente, então todos os problemas para frente, e quando eles vêm de maneira mais intensa. Então, tá aqui o livro do Alejandro Iturbi, tá? Coleção 10. Eu vou deixar lá nos comentários, ou, né, para reforçar isso pra gente, tá bom? Tá? O livro do Alejandro Iturbi, O Sistema Financeiro e a Crise da Economia Mundial, é o livro 16 da coleção 10 da editora Sanderman, tá? Ótimo livro, leitura super rápida, tá? Não é difícil, tá bom? Qualquer pessoa que não tem conhecimento de economia pode ler, tá legal? Eu vou só indicar esse, eu tinha um outro, mas eu não tenho tempo. Semana que vem eu vou indicar outro, então fica aqui. Por fim, para a gente já na reta final aqui do nosso programa, eu queria aproveitar e vou deixar aqui nos comentários, fiquem frio, já daqui a pouco eu coloco no comentário o título desse livro, beleza? Eu, como sempre, queria convidar vocês a contribuir para a Web Rádio Censura Livre. Nossa emissora é sem fins lucrativos, é uma emissora feita de trabalhadores para trabalhadores, é um coletivo, que nem todos nós somos jornalistas profissionais. Eu mesmo sou economista, tenho muito orgulho disso, de ser economista, inclusive para ajudar vocês a decifrar a economia, estando, né, nos meandros da economia, né, operando, né, a economia. Então, mas a nossa emissora, como não recebe recursos de empresas nem de partidos políticos, nós precisamos da ajuda de você, do ouvinte, contribuindo financeiramente. Então, por favor, financeiramente, contribua para a Web Rádio Censura Livre. Como? Você pode nos procurar pelo WhatsApp, por e-mail, né, nas nossas páginas, mas nós temos uma conta corrente. Então, contribua depositando na nossa conta corrente. E qual é a nossa conta corrente? Banco Bradesco, eu estou procurando aqui que eu estou meio... só a conta corrente, o número aqui, né? Então, é Banco Bradesco, agência 6.666, Banco Bradesco, agência 6.666, a conta corrente é o 5.602-2. Conta corrente 5.602-2, tá bom? É a conta corrente da Web Rádio Censura Livre, não é a conta da gente, pessoal, é da Web Rádio, tá? Então, se por acaso vocês até descobrirem nossa conta corrente, eu poderia dizer, beleza, não, é dinheiro para a Web Rádio para manter. A gente tem equipamento, a gente tem assistência técnica, a gente tem que pagar provedor, a gente tem que pagar o suporte, né? A banda larga, isso tudo. Então, energia elétrica, água, aluguel. Então, contribua para manter esse projeto no ar, tá? Se você tiver dificuldade, entre em contato conosco, né? Se você quiser visitar o estúdio, pode agendar ir lá, né, no estúdio. E, é claro, se você tiver interessado até mesmo em ter um programa ou um quadro em um dos nossos programas, entre em contato conosco, gostaríamos muito. E peça, evidentemente, para a sua entidade de classe, a sua entidade de representação, associação de moradores, etc., contribui conosco, né?
e mesmo ter um programa na nossa web rádio, tá bom? A gente vai ficar muito feliz cada vez mais com a participação dos nossos ouvintes, tá bom? Então eu vou encerrar o nosso programa. Queria agradecer ao Antônio de Pádua Figueiredo. Vocês assistiram e ouviram o Economia é Fácil, versão estendida. Hoje, quinta-feira, 12 de setembro de 2019. E nós falamos sobre o tema da semana, que foi Mercado já fala em risco Bolsonaro ou seria custo Bolsonaro. Nós conversamos aqui sobre o crescimento tímido da economia e a retórica agressiva do governo Bolsonaro, inclusive do próprio presidente, põe em xeque os investimentos, né? Isso é uma própria avaliação do mercado financeiro. Mas, diante disso, o que interessa isso tudo ao trabalhador? Como impacta isso na vida do trabalhador? Então, foi o tema de hoje. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, crítica e sugestão, deixe um recado nas nossas redes sociais, tá? Ou mande um e-mail aqui para o programa, que é o economiafácil@gmail.com, economiafácil@gmail.com, tá bom? Quem nos assistiu aqui pela live ou pelo streaming também pode compartilhar. Por favor, compartilhe nos grupos de Zap, compartilhe na página do Facebook e, é claro, dê o seu like, dê o joinha, clica lá o joinha, tá? O curtir. Mesmo no YouTube, se você estiver assistindo agora pelo YouTube, tá bom? Para fortalecer o nosso projeto e mais gente tiver acesso à nossa programação. Como sempre, queria pedir a vocês para ouvir a programação da Web Rádio Censura Livre. Nem sempre está em live, mas vocês vão lá no site no www.clwebradio.com, clwebradio.com, tá bom? Programação com programas maravilhosos, programa de cinema. Queria agradecer ao Wellington e parabenizar pelo programa dela, o Cinema Livre, que eu ouvi antes de começar aqui a transmissão. Dicas de cinema, resenhas, crítica de arte, nossa colega, inclusive, que comanda o programa direto lá de Belém do Pará. Então não é aqui só eixo Rio-São Paulo, né, a região metropolitana do Rio, no nosso caso, mas do Brasil todo contribui, colabora com a Web Rádio Censura Livre. Tá? Nós temos programas sobre bem-estar, sobre saúde mental, e queria convidá-los amanhã a ouvir o programa às 8 horas da manhã do Antônio de Pádua Figueiredo, o Boletim Censura Livre, primeira edição, programa com o melhor do noticiário, as principais informações do começo do seu dia, para você ficar bem informado, bem organizado no começo aí do seu dia, às 8 da manhã, e eu participo com um quadrinho Economia Fácil, comentando o destaque do dia. Então, o Economia Fácil é atualizado pelo menos todos os dias úteis. E à noite, amanhã à noite, também a dica, o Deise Alvarenga entrevista às 18 horas, às 6 da noite. Sempre entrevistando alguém com um tema positivo sobre a nossa cidade, né? Sobre a cidade, sobre a região aqui, lado de cá, o leste metropolitano, né, do Rio de Janeiro. Então, gente, encerro aqui as transmissões, agradeço, já estourei o nosso tempo. Queria agradecer ao Antônio de Pádua Figueiredo, que está lá no estúdio. Dizer, inclusive, também, quem mais eu ainda não falei? O Tasso Tinoco está na escuta, queria agradecer ele. E o Ivan Rubier também está na escuta, né? Tamo junto. Ele falou que é um quadraço, Economia Fácil, que vai geralmente às 8h30 da manhã, de segunda a sexta, junto ao Boletim Censura Livre, primeira edição. Tá bom, gente? Um forte abraço, agradeço aí a vocês pela paciência e pela audiência. E, como sempre, pedir para curtir e compartilhar o nosso programa para fortalecer a nossa audiência, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau, gente. Vou encerrar a live, mas você pode seguir ouvindo a programação da Web Rádio Censura Livre lá no nosso site e nos aplicativos de rádio online, tá bom? www.clwebradio.com. Tchau, tchau, gente. Tô fazendo até aqui, ó. Tchau, tchau.